Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Chama. E hoje a gente está tendo a alegria de receber aqui conosco a nossa convidada, mais que especial, Fernanda Amandio, que separou um tempinho dela para poder abençoar a nossa vida. E hoje a gente está aqui para ter essa conversa. Então, me apresentar também, meu nome é Luigi, tenho 24 anos, faço parte dessa comunidade de jovens da IBVA e tenho caminhado com os meus amigos aqui para esse lugar de conhecermos a Deus juntos e estamos muito animados para esse tempo aqui de conversa. Muito bom. Eu sou Sara. Eu não vou falar a minha idade, porque eu sou a mais velha daqui, mas é um prazer estar aqui com você, Fernanda, com você, Luíde. E a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, da história da Fernanda. Queria, Fernanda, né, começar te apresentando. Fernanda Mândio, por favor, se apresente e faça as honras da casa. Eu sou Fernanda. Gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Amandio. Sou casada com Daniel Marra, que eu queria que estivesse aqui, mas não pôde estar. Muito obrigada pelo convite, estar com vocês, muito especial. Eu faço parte do São a Terra já há muitos anos, que é esse movimento evangelístico, né? Tanto urbano quanto transcultural. E estamos aí na caminhada, pregando o evangelho para que todos conheçam. Muito bom. Fernanda, vi que você é preletora, ministra de louvor, né? A gente queria conhecer um pouco da sua história, como é que foi a sua caminhada, a sua conversão, né, com Cristo. Como é que conta um pouquinho pra gente. Ixi. Pegou de É surpresa. tempo, né? Não, não precisa responder não, porque ela já estudou essa história, então conta aí pra gente, Sara. Tá escondendo. Ahn, a minha mãe se converteu, eu tinha 2 anos de idade. Então, assim, o meu contexto foi crescer, assim, na igreja, né, no contexto Uhum. da igreja. Então, a minha mãe sempre foi muito tradicional, então era aquela coisa de, tipo assim: "Ai, não pode usar calça jeans". Nossa, gente, meu sonho era usar calça jeans na igreja. E minha mãe falava assim: "Não, tem que ir de vestido", e puxava meu cabelo assim pra eu ficar, tipo, toda certinha e tal. E aí, eu tive muitos encontros, assim, com o Senhor na parte, assim, da minha adolescência, mas existia muitas outras coisas na minha vida que foram acontecendo, assim, que tomaram, enfim, muitas proporções, né. Desde os meus 4 anos, assim, eu tive a minha sexualidade tocada, então, eu vivi muitas coisas que uma criança e uma adolescente não deveria Uhum. viver, né. Então, eu vivi muitas coisas, assim, na minha sexualidade antes do tempo. E ao mesmo tempo, estando no contexto da igreja, nos cultos, né, tipo, vendo aquilo, eu recebia muitas palavras, muitas pessoas oravam por mim sobre nações, sobre louvor também, adoração. E, assim, na minha cabeça era uma coisa que simplesmente eu não conseguia entender o como que essas coisas elas iriam se tornar realidade, Uhum. né. Então, assim, eu vivi durante muito tempo, nesse caminho, assim, muito conturbado na minha sexualidade, então, me afundei em pornografia, masturbação muito cedo, e isso foi uma prisão que durou, assim, muitos, muitos, muitos anos, né. E aí, já ali na parte da minha sei lá, dos meus 15 até ali os meus 17, eu já não consumia pornografia, mas comecei a viver imoralidade de outras formas, né. Uhum. Apesar de, tipo assim, não me envolver com pessoas, vamos se dizer assim, em relacionamento sexual, eu vivia impureza sexual de Uhum. várias formas. E ainda estando, tipo, indo nos cultos, porque a minha mãe falava: "Cara, não quero nem saber, você vai comigo, e é isso e tal". Então, nesse período, eu até cheguei a participar do ministério de louvor, em alguns momentos que eu tentava, vamos se dizer, tipo, buscar a Deus e tentar: "Não, eu vou decidir por isso, eu vou decidir por Deus", mas eu não conseguia, porque eu tinha muita autocondenação, né. Eu ficava assim: Uhum. "Cara, como que eu simplesmente vou deixar de ser a pessoa que no meu entendimento eu sou,
para conseguir assumir uma identidade que ela é completamente discrepante e que as pessoas dizem que é exatamente aquilo que o Senhor sempre sonhou para mim, que e que é um lugar possível. Uhum. Na minha cabeça, eu falava assim, cara, é possível para os outros. É porque ninguém me conhece. Aham. Porque se me conhecesse, saberia que é um lugar assim impossível, né? Eu não tinha o entendimento de que o amor de Deus ele podia me resgatar aonde eu estava. E aí foi quando eu fiquei nessa dualidade de vida entre desejar a Deus, receber palavras, tentar cair, não conseguir e viver a vida no mundo, Uhum. enfim, em vários relacionamentos e etc. Então, essa dualidade essa vida dupla, ela vai te dando assim uma ingestão, sabe? No seu na sua alma, vai te deixando, enjoado, sabe? Sim. Porque você tá misturando todas essas coisas, então chega um momento que, a sua mente, a sua alma não aguenta mais, né. E foi quando eu cheguei, assim, eu acho que no fundo do poço, e para mim o meu único entendimento era que eu pensava: "Se eu não sirvo nem para o mundo, não consigo, tipo, viver e Uhum. largar Deus e largar a mão de tudo, e eu também não consigo nem viver para o Senhor", só tem essas 2 opções. Então, assim, eu não tinha um propósito, Sim. né. Então foi quando os pensamentos começaram a ficar, tipo assim, cada vez mais obscuros, cada vez mais intensos, e aí foi quando eu comecei a cogitar suicídio, né. Não porque eu não via, tipo, beleza na vida, nas coisas, assim, mas é porque pra mim eu estava desesperadamente, completamente, eh, desconfortável na minha própria pele, sabe. Uhum. Uhum. Eu queria ser outra pessoa, ter outros pensamentos, outros erros, outra então aquilo dali foi me trazendo um cansaço tão grande que, eu só queria, tipo, acabar com essa dor, assim. Uhum. Eh, e e aí foi quando eu tinha já na minha cabeça o como que eu ia fazer e o como que ia ser, só que assim, a autocondenação era tão forte na minha cabeça que eu ficava tipo assim: "Cara, eu tão não dou conta de fazer as coisas até o fim, que eu Uhum. acho que é capaz de eu tentar não conseguir e isso se tornar um problema na minha família". E aí eu ficava tipo: "Então, quando eu for fazer, eu preciso fazer de um jeito que eu tenha certeza de que vai Vai dar funcionar. certo Uhum. e que não vai ter volta". Uhum. E e aí durante esse período, eu fui para uma viagem para São Paulo e o Senhor me encontrou, né. E foi, assim, uma das experiências mais preciosas da minha vida, assim. Eu eu fui eu fui para uma conferência, em São Paulo, que era do pessoal do F-Hop, né, e Uhum. aí eles estavam lá em Campinas, no Nazareno. E aí eu lembro que quem ministrou foi o Web, inclusive, Web, te amo, saudades. Ele que casou eu e o Dandan. Muito bom. Legal. E aí ele estava pregando e ele começou a falar sobre gente, eu tô resumindo, tipo, muitas etapas, assim, muitas coisas, mas só por causa do tempo. E aí, quando ele começou a pregar, ele falou sobre o Deus de Gênesis 1 que desceu para se encontrar com o seu povo. Uhum. E o jeito que ele descreveu, o jeito que ele ia falando, eu sentia como se Deus estivesse, assim, no ambiente, de um jeito que eu ficava, tipo cara, eu começava a tremer, assim, eu falava: "Meu Deus, eu acho que" eu ficava com medo de Deus aparecer lá. Eu ficava: "Cara, Uhum. esse homem tá chamando Deus e Deus vai descer aqui". E aí ele falava, assim, de um jeito e eu ficava tipo: "Cara, meu Deus, o que que tá acontecendo?". E aí no final, eles chamaram as pessoas lá na frente e, pra te ser sincera, eu nem lembro o que que era o apelo, assim. E eu só fui e eu, tipo, orei, assim, no meu lugar, eu falei assim: "Senhor, eu tô muito, muito cansada.
né? Muito cansada. Porque um ano disso, um ano atrás, tá vendo? Ó, eu contei tudo errado. Um ano atrás, eu fui encontrar o meu irmão em Washington, e Hum, aí eu tava lá no sótão e eu senti Deus sussurrando pra mim. E aí eu comecei, tipo assim, a chorar e falar assim: Deus, eu quero viver pra você, mas eu não dou conta, eu não consigo. E aí eu fiz uma oração, eu falei assim: se você realmente tem alguma coisa pra minha vida e tem alguma coisa comigo, então faz aquilo que só você consegue fazer. uhum. Tipo, me torna alguém que te ama, porque eu não consigo. E aí eu fiz aquela oração e eu não senti nada no quarto, não aconteceu nada naquele ambiente. E eu voltei para casa e minha mãe, a gente tinha uma relação muito difícil. E ela disse que desde aquele momento, quando eu voltei, eu já voltei diferente. E aí eu passei um ano tentando, tipo, já não saía, não fazia mais as coisas que eu fazia no mundo, mas eu não conseguia aceitar o amor de Deus, não conseguia ser amada pelo Senhor. E aí, depois desse ano, foi que eu fui para essa conferência, porque durante esse ano, mesmo depois daquela oração, mesmo depois de não estar mais afundada em moralidade, eu vivia, tipo assim, com uma alma completamente cativa. Uhum. E aí foi nesse momento, depois de um ano, que eu fui para São Paulo, e aí lá na frente eu fiz essa oração de novo. Falei assim: Deus, eu tô te pedindo, por favor, para que o Senhor salve a minha alma, porque eu não aguento mais, sabe? Eu não consigo. E aí, não aconteceu nada. Ninguém veio orar por mim, nada. Eu falei, tá vendo, cara? Aquela frustração. Eu falei, Tô na aí, vela, tipo, ninguém bota a mão é aqui na minha isso, é. cabeça. Falei, ah, é isso. Tipo, acabou aqui, vida que segue, vou voltar pro mesmo buraco e com aquele sentimento e os pensamentos de suicídio voltando com mais força ainda. Aí eu sentei no banco e aí, de repente, veio uma menina, sentou assim do meu lado. E eu queria muito lembrar do rosto dela, eu não lembro o rosto dela. Eu não lembro qual que é o nome dela. Tipo assim, na verdade, eu não lembro porque eu nunca soube o nome dela. Uhum. E ela sentou do meu lado, e aí ela começou a orar por mim. Só que ela começou a falar todos os meus pensamentos. E aquilo foi tão forte, porque como era só dentro da minha cabeça, ouvir aquelas coisas era tão agressivo pra mim, porque Uhum. era coisas muito, muito intensas, sabe? Muito obscuras, assim. E ela ia falando, e ela falando, e eu me encolhia, assim, sabe? De tipo assim, Senhor, me salva, porque eu não sabia o quão perdida que eu tava dentro de mim, nesse escuro, sabe? E aí ela começou a falar umas palavras assim de amor assim, direto de Deus, de um jeito tão precioso. Eu nem lembro, te falar a verdade, eu nem lembro como que foi que terminou aquela oração. Aquela menina se levantou, eu nem lembro, tipo assim, o que que aconteceu depois. Eu só sei que eu fiquei 6 horas chorando sem parar, assim. Chorava, chorava, chorava. Na conferência lá, isso. Aí eu saí na rua, veio uma menina porque tava muito cheio, a Nazarena é enorme, né, então Uhum. tinha muita gente. Aí veio uma menina na minha direção, que ela viu que eu tava chorando muito, e aí eu fiz assim pra ela, assim, ó, de tipo Já deu, já recebi. e aí ela fez assim, veio e começou a orar em espanhol. E aí Caramba. eu já não estava entendendo nada, nem lembro o que que ela orou por mim, mas eu sentia Deus falando comigo, que eu era amada, assim, que Deus estava me vendo. Eu sentia como se o rosto de Deus, sabe, o rosto de Deus estivesse assim, olhando para mim. E aquilo dali foi precioso. E aí estamos aqui. Caraca, Demais. muito Isso que forte. foi resumido, assim, né? É bem resumido, mas foi isso. E, E estamos tipo, aqui. como é que foi essa transição, assim? Porque foi uma experiência muito forte e, pô, você se lembra com lágrimas, né? Porque foi um encontro especial da parte de Deus no seu coração. Mas como que foi essa transição da Fernanda, que estava perdida nesse lugar de pecados, e aí recebe uma oração que descortina aqueles pensamentos Uhum. que você nem mesmo queria encarar, por tão intensos que eram, para uma Fernanda que, tipo assim, ama a Deus e agora quero servir a Jesus, e aí do nada tá no céu na terra, e aí se torna uma voz para essa geração. Como é que foi esse processo de transformação, assim, na sua vida? Cara, no início, assim, eu tive que aprender a receber o amor de Deus, entendeu? Uhum, Aprender filiação, aprender paternidade do Senhor. Então, assim, o Senhor foi muito.
muito bondoso comigo, assim, muito, me ensinando com muita paciência, porque era sempre voltando nos mesmos lugares, os mesmos medos, as mesmas inseguranças, e o Senhor foi trabalhando assim. E a verdade é que foi muito rápido, porque assim que eu voltei dessa viagem, em São Paulo, e Uhum. eu já tinha muito conhecimento, entendeu. Então, Sim, quando eu voltei, eu não voltei, tipo assim, crua de tudo no entendimento das não coisas, sei de né. nada, né, tipo Então eu cheguei e eu já cheguei, mano, lá no dia mesmo, lá em São Paulo, eu chorando, tinha um cara que eu vi no corredor do supermercado, e aí eu escutei Deus falando comigo assim, no mesmo dia que eu tive esse encontro, vai lá e pergunta pra ele do joelho dele. Uhum. E aí eu já estava bêbada, assim, no espírito, assim, estava aérea, chorando e todo mundo olhando pra mim e chorava e ria. Aí eu fui e falei com ele, ele falou assim: "Ah, sim, eu sinto uma dor, porque eu caí de moto e tal, e já tem anos que eu tenho essa dor". Eu falei: "Não, eu vou orar por você". Aí eu orei por ele, aí ele foi curado, aí, assim, foram muitas coisas acontecendo. Então, quando eu voltei para Brasília, eu voltei nisso de procurar manter aceso aquilo que eu vi no Senhor, aquilo que eu provei do Senhor, mas tendo muitas batalhas internas, Aham. assim, entendeu. Então foi um processo. E aí, foi um dia que eu estava no metrô, e eu estava orando por uma mulher que estava mancando, aí eu orei, e de repente chegou um menino e falou assim: "Ah, você é discípula do João?". Aí eu: "Cara, quê?". Quem, João? O que você tá falando? João, apóstolo, o que que você tá falando? Aí eu: "Véi, João, não conheço". Aí ele: "É, do pessoal lá de São a Terra". E eu: "Não, Como também, assim? desculpa, não sei". Aí ele: "É daquela reunião que acontece terça-feira e tal, não sei o quê". E nessa época, a praça ia, tipo, umas 40 pessoas, lá Aham. na Praça do Elefante. Tipo, estava no começo, assim, ainda. Aí eu falei assim, e o Dan já era, o Dan é desde o início dos Aham. primórdios dos primórdios. E aí eu desci na praça, aí fui ver de qual era, assim, que eu fiquei tipo: "Véi, o que que esse povo tá fazendo aqui terça-feira à noite?". No mesmo dia que o rapaz te perguntou, você desceu na praça? Porque eu estava no metrô, eu tinha descido na estação. E aí eu fui, vi a mulher, abordei a mulher e orei por ela. E nessa, o menino já estava me observando, orando pela moça. E aí ele me perguntou. E aí eu fiquei: "Cara, não sei quem são essas pessoas que você tá falando". E aí ele falou: "Você quer ir?". Eu falei: "Vamos". Aí eu fui, avisei meus pais. E aí quando eu cheguei lá na praça, que eu vi 40 pessoas numa praça, tipo, orando num culto, eu falei: "Gente, que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida". E aí eu fui indo nas reuniões, e eu acho que um mês indo pra reunião, o João me pergunta, ele fala assim: "Cara, olha, já te vi você, comecei a te observar, olhei lá no seu Facebook, que você estava Facebook. no Facebook, você orou Ela é por da minha cura por época. uma menina e não sei o quê, e é o seguinte, eu tô montando uma equipe, sabe, igual no tempo de Jesus, que tinha os 12, cuidavam das pessoas, e eu assim, e o João Paulo é, tipo, elétrico, né, tipo, 1000 coisas ao mesmo tempo, e falando um monte de coisa, e eu: "Cara, o que que esse menino tá falando, velho? Quem que é essa pessoa?". E aí, ele me chamou para participar da equipe. E aí eu lembro que a reunião era atrás da estação de metrô, Na rua. no meio um monte de menino, tipo, sentado numa roda. Aí eu: "Véi, que reunião é essa de equipe, não sei o quê". Aí sentei, aí engraçado que o PH, o Dan, eles olharam assim, eles falaram assim: "Cara, aonde que o João Paulo arrumou essa menina? Quem é essa menina?". Que eu faço aquele penteado assim, né, e aí eles achavam que meu cabelo até era cheio de dread, que vocês falam: "Ah, deve ser uma menina aí É nova das convertida drogas aí, que tá, o Que tá aqui João tá ouvindo. tá pregando, evangelizando. tá É tudo estratégia. evangelizando e tal, e não sei o quê". Aí ele: "Essa aqui é a Fernanda, ela vai fazer parte da equipe com a gente, não sei o quê". E a galera tipo: "Cara, quem é essa pessoa?". E aí o São a Terra foi essa coisa, assim, que a gente não sabe explicar exatamente o como que foi, porque a gente acredita que foi uma janela de Deus, um favor de Deus num tempo específico, Aham. e que as coisas foram acontecendo à medida que a gente ia aprendendo e descobrindo Deus, as pessoas iam sendo encontradas e aconteceu tudo isso que aconteceu, assim.
Aham, Então, eu acho que essa transição, ela foi assim, eu fui sendo imersa aham. nisso, na pregação do evangelho, oração por cura e tal, e enquanto eu ia sendo discipulada pelo próprio Senhor no caminho de amor, de ser amada, de ser. Legal. Então foi um processo muito curto, assim, né? Tipo, E foi assim, ó. foi escalando. Muito Mas, bom. E o Céu na Terra, ele é um movimento jovem, né? Na É, sua é, maioria é jovem, ele sim. alcança jovens. Você falou que começou pequenininho, mas qual é a proporção que está hoje? Só pra gente ter uma... Cara, Nunca é teve porque esse a gente calor, estão assim. ficou um voltando tempo. agora, É, né? porque a gente A ficou fazerem um as tempo, mas reuniões. já teve reunião que a gente teve, tipo assim, 6.000 pessoas, Muito Aham, bom. 7. loucura. A do É, museu teve quantas? Não lembro. Falaram que era, então tipo esse assim, calor... quase 9.000. Então, muita gente. Tanto que aonde era as reuniões, a gente teve que mudar o espaço, porque lá onde a gente ficava é um sistema, tipo, de tratamento de água mesmo. Então, lá é tipo um fundo que é oco, porque tem tratamento, tipo, embaixo. Então, nesse dia, que eu acho que foi o dia do Luca Martini, que tinha umas, sei lá, umas 5 a 6.000 pessoas, a galera ia pulando e a gente ficava assim, cara, você assistiu um CD, vai ser legal. Massa, Loucura. né? E 6.000 jovens, 6.000 pessoas. Fico imaginando assim, o que que vocês já ouviram, né? Desses jovens, né? As dificuldades que eles Muita coisa. enfrentam, assim. O que que mais chama a sua atenção nessa juventude, né? De o que é que eles lutam, né? Os pecados que eles estão lutando, as dificuldades que eles estão vivendo, que chegam até você, que você tem a oportunidade de ministrar na vida desses jovens. Queria que você falasse um pouquinho disso. Cara, eu acho que a nossa geração, ela tá sofrendo de um mal, assim, por causa do muito consumo das redes sociais. Não tem Uhum, como a gente não colocar o impacto disso, assim. Então, muita comparação, muita gente jovem achando que tá atrasado para a vida, atrasado para muitas coisas, tanto no uhum. ministério quanto na vida comum. As pessoas, elas um consumo, tipo assim, vamos se dizer que de pornografia passiva, porque a cultura do entretenimento hoje está permeada em tudo que você Sim. vê. Então, se a Uhum, pessoa tem Demais. uma conta no Twitter, a pessoa tem uma conta no TikTok, no Instagram, então tá por toda parte, assim. Então, existe essa desconexão das pessoas com o outro aqui e essa criação dessa vitrine que você precisa promover para você ter a relação com essas pessoas nesse mundo que é irreal, aham. entende? Que ele é completamente superficial. Então, eu acho que isso é o que tem roubado a identidade dos nossos jovens. Você senta hoje com adolescentes, eles estão, tipo, explorando a sexualidade em níveis, assim, que você chega a duvidar, porque estão completamente, tipo, desesperados para que alguém ensine para eles quem eles são, Sim. entende? Então, quando você tem a identidade de um jovem ou a sexualidade desse jovem tocada, seja através da comparação, seja através da pornografia ou através de qualquer veículo, assim, que acontece pelos veículos de comunicação, você tira o equilíbrio de tudo, entendeu? Uma Sim. pessoa que não sabe quem é, não sabe para onde vai, os seus relacionamentos são confusos, a sua vida é completamente confusa. Então, eu acho que, em sumo, se a gente for colocar, eu acho que é isso, é essa falta do entendimento de identidade, quem eles são e que eles pertencem a alguém, Uhum. entende? Então, eles Uhum. estão desesperados para ter esse senso de pertencimento. Então, eu acho que é isso. E é interessante o que você falou, porque eu tenho a impressão de que a nossa sociedade, talvez principalmente a nossa geração, está vivendo uma cultura que celebra esse lugar do exibicionismo. E aí a gente foge talvez até dos pecados mais escancarados e a Uhum. gente começa a olhar para o coração de jovens como esse, que estão aqui, que fazem conferências, que fazem eventos. E aí, por estar celebrando sempre esse lugar de exibir algo, tudo se torna um palco. Sim, E aí a gente começa a se perguntar se, será que eu amo pregar o evangelho porque eu amo a alma que estava perdida e vai ser resgatada? Ou será que eu amo
o que pregar o evangelho pode me trazer de benefício Ah, depois. sim. Do tipo, Uhum. eu tô pregando aqui porque depois, mais tarde, eu tenho um testemunho pra contar. E eu Aham. sei que se eu contar essa cura que aconteceu aqui, meu irmão, a galera vai, Sim. tipo assim, entrar em choque. E aí eu começo a celebrar o meu próprio coração, o meu próprio orgulho, mascarando isso com, tipo assim, espiritualidade cristã e serviço na Sim. igreja. Sim. E a gente acaba se É porque perdendo. é uma cultura que a gente colocou, acho que a gente estava até conversando isso no almoço mais cedo, assim. A gente meio que criou esse monstro, entendeu? E aí agora a gente não tá sabendo o como lidar, o como resolver. Porque a cultura do entretenimento, a gente deixou ele entrar nos nossos cultos, e não só nos nossos cultos, mas ele contaminar a nossa intimidade pessoal, Uhum. entende? Então, isso é crítico, porque aí todas as coisas que eu vou fazer, até aquilo que é sacro, que é Aham. santo, que é um culto ao Senhor, ela passa a ser, tipo assim, um culto para que eu consiga sentir alguma coisa e depois eu possa, tipo, contar para as pessoas aquilo que Deus falou comigo. Ou então eu tô no meu devocional, eu quero que meu devocional seja profundo, eu quero que meu devocional seja forte, porque aí eu vou ter uma palavra para Uhum. poder compartilhar com os jovens, entendeu? Tipo assim, eu tô aqui no meu quarto adorando a Deus e eu tô sentindo que eu tô entrando aqui na atmosfera e vai vir um espontâneo, cara, que espontâneo bom, eu vou Aham. cantar na igreja e todo mundo vai ficar. Então, assim, por quê? Porque hoje a gente se relaciona através de tela. Sim, Sacou? Tipo assim, a gente se relaciona por aquilo que a gente mostra. sim. O nosso contato, a nossa conversa, a gente se relaciona com pessoas a partir daquilo que elas estão exibindo, daquilo que é a vitrine da vida delas. Eu tô consumindo a vida das pessoas. Sim. E aí, quando a gente traz isso para o contexto cristão, o que que eu vou mostrar? Eu vou mostrar, tipo, aquilo que você pode consumir na minha espiritualidade, Uhum. entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa desesperadamente pedir para que o Senhor nos resgate desse lugar. E Sim. você, assim, Fernanda, você está num lugar de visibilidade, né? Muitas pessoas te veem, te conhecem, te seguem. Como é que é essa questão para você, né? Como é que você lida hoje com isso que a gente tá falando, assim? É porque no final das contas, essa conversa vai chegar nesse ponto, do É, tipo, tem um adolescente que tá assistindo a gente, É, e ele tá vivendo exatamente essa crise. Do tipo, tá vindo espontâneo aqui porque eu quero compor, eu quero cantar como a Fernanda um dia. ai, E você já tá nesse misericórdia. lugar e tem que ter temor no coração, assim, pra é. não confundir as coisas, né? Acho que o peso cai Gente, mais dobrado ainda sobre você. cara, é complicado. É muito complicado. Tanto que, tipo assim, tem uns 2 anos que eu não uso Instagram direito. Gostei. Porque é, É do meu a time. É, verdade, senti. assim, porque, tipo, por isso que até eu fiquei com um outro Instagram, tipo, pra postar as coisas de produção de audiovisual e tal. Porque eu comecei a ver, assim, uma crescente muito muito grande de, tipo, vamos se dizer assim, esse comportamento nosso nas redes sociais, das pessoas, de tipo assim, cara, as pessoas elas querem se tornar, tipo, influencer cristão e essas Aham. coisas e tal. E eu acho que existe um lugar, Sim. existe sim um Sim, lugar. nada Existe de Aham. tanto, errado, né? tanto que é tão precioso quando eu recebo, tipo, mensagens de alguém que lê um texto, que viu um vídeo, que tem uma coisa, mas é muito. É, é uma linha muito tênue, porque, cara, você pode estar tendo uma estação onde você não tá ouvindo Deus, você não tá bem, você não tá tendo seu devocional ali direito, você não tá numa busca intensa pelo Senhor, e aí você compartilha uma coisa e aquilo dali, tipo, cara, tem um engajamento absurdo, tem uma proporção absurda, e aquilo dali não representa nada entre você e Deus, Sim. entendeu? Uhum. E tipo assim, por isso que aí eu fiquei um tempo, eu falei assim, ai, quer saber, eu vou tacar uma bomba nesse Instagram. Dá uma Mas, tipo sumida. assim, eu fiquei um tempo sem. E eu estou, tipo, bastante tempo sem, assim, porque, cara, assim, sendo bem sincera, dá agonia, assim, um pouco de desespero, no sentido de que é muito complicado o quanto que as redes sociais tornam tudo, assim, é muito volátil, entendeu? Sim. Uhum. Então é muito crítico, porque ao mesmo tempo que às vezes eu sinto vontade de compartilhar certas coisas, às vezes eu também
fico num pé de revolução de tipo, cara, não! Porque, sei lá, vamos colocar aqui que uma pessoa ela começa a crescer no Instagram porque, tipo, viralizou um vídeo dela num corte de uma transição. Aí Uhum. ela tá lá orando e tal, e não sei o que, ela fala uma coisa, aí aquilo, tipo assim, beleza. Aí a pessoa, tipo assim, ela vai ser chamada pra fazer a transição do culto, e no culto sempre tem esses cortes e essas coisas. Aham. Aí daqui a pouco, tipo assim, a pessoa ela já vai começar a ser tendenciosa a pensar, não, eu preciso ouvir de Deus uma coisa, tipo, forte, uma coisa profunda, Relevante. relevante. E aí, porque, entendeu? E aí, ó, às vezes, se você é ministro de louvor, isso às vezes fica mais crítico ainda, Uhum. porque se é um ambiente que você tá acostumado, que tem muitas câmeras e muitas coisas, e aí você tá gravando, as pessoas estão gravando culto, e aí você começa a cantar um espontâneo, e aí tem câmeras que estão ali, porque aquilo vai abençoar outras pessoas, e tipo, você não tem como você não pensar nisso, Uhum. entende? Então, olha como é uma linha muito tênue, porque sim, a gente vive num mundo completamente conectado pelas redes e as pessoas são abençoadas por isso. Amém. Mas, ao mesmo tempo, a gente criou um monstro que eu não sei se a gente consegue muito resolver, entendeu? Uhum. Por quê? Porque meio que a gente criou essa cultura do exibicionismo dentro dos nossos cultos Sim. Sim. na intimidade. Cara, eu já vi vídeo assim na minha tele, tipo, de pessoa dentro do quarto se gravando, chorando. Uhum. Tipo, enquanto Sim. tava. E assim, não que tenha problema, mas é porque é muito. É muito perigoso, Sim. cara. Muito perigoso, porque a gente tira a beleza do evangelho, que é simples. Uhum. Desse lugar escondido, né? Tipo, E, de tipo, encontrar Deus é simples, é tipo assim, a gente fica tipo, ai não, porque tem que ser uma pregação e tal, super complexa, um espontâneo que tem que ser complexo, uma coisa que tem que ser assim, que todo mundo, tipo, não, cara, não tem que ser assim, o evangelho é Aham. simples. Gente, que revelação maior a gente precisa ter, tão somente da gente entender que a gente foi salvo. Uhum. Tipo, cara, eu tava completamente perdida. E eu nem Sim. sabia que eu tava perdida, eu nem sabia que eu podia ser, tipo assim, que eu precisava de um salvador, entendeu? E Aham. isso é motivo de alegria, é a simplicidade das coisas. E aí a gente tá criando, sabe, uma coisa assim fantasiosa e Uhum. romântica e um negócio dizendo que isso é o evangelho e que isso é fome por Deus. Sim. Que eu acho que isso, assim, é o mais perigoso de tudo, que é tipo, a fome por Deus se parece com isso, a fome por Deus se parece com espontâneo assim, a fome por Deus se parece com as pessoas levantando a cadeira no culto, a fome por Deus se parece com, tipo, e ela pode se parecer, mas ela não necessariamente é, entendeu? E a gente Sim. perde o simples, né? Do evangelho, né? Aí, às vezes, aí vai o adolescente, ele tá consumindo. Aí ele fica tipo, cara, mas eu não choro e eu não faço, e eu não Aham. sou assim, a minha expressão não é essa. Não, eu não tenho fome por Deus, meu Deus, tô E perdido. tá lá aquela pessoa que é crente, ama o Senhor, tá vivendo sua vida, tá entre as suas experiências, mas é diferente, acha que não se encaixa e acha que, É, né, tá no lugar errado porque eu não sou expansivo, porque eu não vivo daquela é, forma, né? Isso é uma luta para muitas pessoas. A gente vê isso, né? Sim. Muita gente que gostaria de performar igual. uhum, Essa é um perigo muito grande. É. Essa performance que a Tipo. gente vê, a gente está começando a querer colocar em tudo que a gente faz. Às Uhum. vezes a gente nem vai gravar, mas é uma performance de culto mesmo, que a outra pessoa tá ali olhando, não tem nem câmera tem, mas é para os meus amigos verem, para as pessoas me aceitarem, para as sim. pessoas me acharem mais E, cara, espiritual. eu vivi uma parada tão assim que, tipo, eu sou uma pessoa expansiva. Eu Uhum. sou assim. Eu sou muito desse jeito. E o meu processo, de tudo aquilo que eu falei sobre identidade, sobre me reconhecer em Deus, sobre, tipo assim, todo esse caminho,
principalmente em ministração, cara, foi uma luta, assim, porque às vezes eu queria falar de um jeito e eu ficava, não, mas vão achar que eu tô fazendo isso, não sei o quê. Então, foi um processo de, tipo, de 1000 mortes pra eu entender que, não, esse aqui é a forma como eu me expresso. É a sua identidade. E é assim, se você Uhum. for na Ceilândia, lá na casa da minha avó, no almoço, lá com a minha família nordestina, eu vou estar, tipo, sendo expansiva do mesmo jeito. Então, assim, só que ao mesmo tempo as pessoas começaram a associar isso com intimidade com Deus. Uhum. Isso com unção, sei lá o quê. E aí, as pessoas começaram a falar, tipo, ai, porque você. Aí, cara, nossa, no início, quando alguém me convidava para uma coisa, eu já ficava assim, ai, nossa, então eu vou ficar quieta, porque aí a pessoa. Só que aí eu não conseguia, aí eu comecei, não, calma. Gente, que loucura é essa? Vamos parar com isso no nome de Jesus. Amém, Senhor, eu tô aqui e o que importa é isso, assim. Mas que até comigo foi uma coisa, porque as pessoas tinham a expectativa, porque eu me expressava de uma forma que isso que queria dizer que eu era faminta por Deus. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Então eu acho que esses são os perigos, entendeu? Da gente ver uma coisa e associar que isso tem a ver, que a fome se parece com uma coisa, mas não necessariamente, entendeu? É. E, tipo, a pergunta é do que nós temos fome hoje, né? Porque é o que você falou, a gente fica idealizando cenários e a gente diz que no final das contas a gente tem fome de Deus, mas será mesmo que a nossa fome é de Deus de Hum. verdade? Será que se a gente perdesse tudo, a nossa relevância, a nossa reputação, os nossos amigos, as nossas famílias, e a gente só tivesse Jesus, a gente ainda seria satisfeito? Uhum. A gente ainda estaria feliz, estaria com o coração no lugar certo? Porque às vezes a gente tá fazendo tudo isso, do tipo, quero ser relevante nas minhas redes sociais, eu quero ser aplaudido, e a gente posta um vídeo que viraliza um corte, uma transição, e a gente, enfim, estourou uma bolha, e aí aquilo ali satisfaz o meu coração e eu quero fazer de novo. E aí a gente começa a descobrir, não, eu não tenho fome de Deus. Se a gente parar pra pensar, eu tenho fome de ser aplaudido, de ser reconhecido, eu tenho fome de ser relevante. E aí eu vou fazendo aquilo de novo e de novo e de novo. E aí tem aquela máxima, né, que os nossos hábitos moldam os nossos amores e os nossos Sim. amores vão e moldam os nossos hábitos. E aí eu me vejo naquele beco sem saída do tipo, eu não consigo mais parar de Uhum. fazer isso, porque se tornou o meu amor, se tornou o meu ídolo, né? E aí E isso ocupa o lugar no nosso e isso é coração. o perigo, porque está na nossa natureza. A nossa natureza é a intimidade, tipo assim, o desespero de ser visto, de ser olhado, de ser amado, de ser reconhecido. Tá, Sim, tá no nosso design original, ele sim. foi feito para a gente desesperadamente encontrar eu pertenço a essa pessoa. Uhum. É isso, tá no nosso design, tá na química do nosso cérebro, a nossa biologia, a nossa fisiologia, ela foi criada por Deus para isso, para ser satisfeita nesse lugar. Eu pertenço a isso, e porque eu pertenço a isso, eu sou vista, eu sou olhada, eu sou reconhecida, eu sou ouvido, sabe? Então, se a gente não tem isso plenamente satisfeito, 100% no contentamento do Senhor, Sim, e Cristo sendo suficiente, a gente vai assumir esse lugar com qualquer outra coisa, sim, ainda que seja relacionado com Deus, sim, sim, que é o exatamente. que eu acho que é o É um perigo perigo. maior, É o É um né? perigo, perigo porque muito é grande. nas entrelinhas, né? Porque parece, né? É. Exatamente. Parece que eu tô sendo, parece que eu tô vivendo, mas eu tô vivendo outra coisa Mas no isso meu é muito coração. verdade, tipo assim, a gente gasta a nossa vida inteira pra chegar no último dia e escutar do próprio Deus, tipo, servo bom e fiel. A É, gente gasta a nossa vida pra chegar no último dia e ser exatamente. afirmado por Deus. Mas é Exatamente. essa a diferença. Onde a gente tá procurando as afirmações do nosso coração e da nossa alma. Exatamente. Eu ouvi hoje num outro podcast, né? No outro porque não foi nesse, do Chama. Em um podcast falando justamente sobre isso, sobre esse desejo de ser visto. E sobre, a gente às vezes acha que a gente está fazendo muito quando a gente entrega uma palavra profética, quando a gente ora por alguém, quando a gente aconselha alguém, ou quando a gente ministra muito bem, faz espontâneo, a gente achando, uau, eu arrasei, Espírito Santo, então Deus arrasou aqui. A gente esquece que, de fato, quem fez o maior sacrifício, e nada se compara, é Jesus. Quando a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente está aqui vivendo e achando que a gente está fazendo muito bem, nada se compara a Cristo que morreu por a gente e ele sim fez tudo, ele Sim, sim merece a honra. Nada que a gente faça de bom vai se comparar para o que ele fez por nós. Uhum. Isso me tocou profundamente.
Porque pensei, caraca, é verdade. Às vezes a gente fica. Pode não se mostrar tanto, mas a gente fica orgulhoso de algumas coisas que a gente faz. É bom a gente ficar feliz. Uhum. Mas a gente não pode deixar isso tomar conta do nosso ser, né? Nosso Sim. ego, aquilo ali crescer. E aí, achei tão interessante, ele falou assim, quando vier o pensamento, pensa assim, olha, baixa um pouquinho a bola. Já vai, treinando o seu pensamento Sim. a não dar voz a isso, a não deixar isso crescer. Uhum. Seja disciplinando o uso das redes sociais, seja como você vai se portar nos lugares, com o quanto você vai compartilhar, mas também tenha cuidado com o seu pensamento, tenha cuidado Uhum. com, para você não ficar se autoafirmando e dizendo, Sim. não, aqui eu faço demais, faço bem, mas na verdade, Levar os pensamentos cativos a Cristo, Sim, né? A gente, tipo, ser intencional nisso, dar nome às coisas, sim. é, entendeu? De tipo assim, cara, que eu preciso levar isso pro Senhor de uma forma dando nome é. às coisas, E dando né? glória a ele, entender que é Isso, ele que faz, mas isso. que tudo que a gente fizer não vai ser comparado com o que ele fez, né? Sim. Sim. Com que o amor dele, com que ele sendo, aí eu vou citar Filipenses 2, sendo igual a Deus, né? Ele não se usurpou ser igual a Deus. Ele era, desculpa, sendo Deus. Ele não se Nossa. usurpou ser igual Uhum. a Deus, né? Ele foi servo, ele foi humilde, amoroso. Então, o que a gente tem que buscar é esse coração, né? Todos os dias. Uhum. E é o desafio da gente diário, né? É. De viver o evangelho abrindo mão de si mesmo, levando a nossa cruz, seja ela qual for, né? Seja o nosso ego, seja a nossa necessidade de aprovação, seja eh, querer ser visto, coisas que a gente comentou aqui, mas a gente tem que levar mesmo cativos, nossos pensamentos cativos ao Senhor, abrir mão da gente, deixar que Ele cresça, né? Amém. E a gente diminua mesmo. É um Amém. processo árduo, difícil. Sim. Que você teve uma experiência maravilhosa com o Senhor, assim, admiro muito, lindo o seu Hum. testemunho. E existe essa história, né, de conversão inicial, mas existe também, eu tenho certeza, a história, a conversão diária de Fernanda ali com Cristo, né, que todo dia Cristo chega para você e fala: "Ó, Fernanda, tem isso aqui, tem esse ponto aqui que hoje a gente vai trabalhar", Uhum. e é uma construção até o final da vida, né, ser Sim. moldado aí na Sim. nossa vida cristã. Cara, e eu tenho assim no meu entendimento que os dias que eu olho pra mim achando que a coisa tá boa, é porque tá muito ruim. Sim. Eu já começo por aí, que eu falo Gostei. assim, cara, se eu tô achando que eu tô bem, Tem vixe, uma coisa errada. tá errado, tá muito errado. Então, assim, eu e o Dan, a gente faz um trabalho na Estrutural com os nossos amigos, com a Leste, com várias pessoas, e ele compartilhou uma coisa comigo, assim, que eu fiquei, cara, é isso, assim, a gente entrou numa das casas das famílias que a gente ajuda, que é uma avó que mora com 6 crianças, são 6 netos, mais o filho, a outra filha, a ex-nora, porque, tipo, lá é assim, Uhum. os pais dos meninos envolvidos com tráfico, a mãe das meninas morreu num acidente de carro, então, assim, são muitas situações. E aí a gente já tinha ido lá várias vezes e nesse dia a gente foi e a gente foi assim, sabe quando você entra num ambiente que tá todo mundo, tipo, te olhando assim, você fica, cara, eh, não são os bem-vindos, O que sabe? que tá Naquele rolando? dia, a gente ficou assim, cara, não vai acontecer nada hoje, vai ser um dia assim. E a gente já fica nessa, né, de tipo, não vamos ter um bom Sim. resultado, né? Porque a nossa mente já é condicionada a esses lugares. E aí, cara, quando o Dan tinha uma palavra para uma das meninas, aí a menina estava lá dentro do quarto, que era dividido por um pano assim, ela não quis receber a palavra, e a gente falou: "Não, depois a gente fala, vamos embora". E a gente foi embora, no que foi, essa menina saiu e falou assim: "Então me fala o que que Deus tem para falar para mim". E aí o Dan deu a palavra, e aí ela pediu pra gente orar por ela dentro da casa, a gente orou. Cara, foi assim, uma situação, cara, glória naquele quarto Hum. e sem uma música, não tinha um pad, não tinha nada, só a glória do Senhor. E quando a gente viu, a gente estava orando por todas as pessoas da casa, até o rapaz que Caramba. era envolvido com tráfico. E aí a gente saiu de lá, a gente entrou no carro, o Daniel olhou pra mim, e ele falou assim: "Caraca, que dia, hein? Tipo, hoje foi maravilhoso, assim". E aí ele, no coração dele, tipo: "Cara, que especial, nossa, hoje foi muito bom".
E aí o Senhor falou assim: não se alegre por causa daquilo que aconteceu tão somente, mas se Uhum. alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. E aí é isso, assim. Tipo, eu acho que o que vai salvar a gente, que vai nos poupar de viver uma vida se corrompendo, se prostituindo mesmo Sim, com essas outras coisas, com os outros amores, até dizendo que isso é tudo em nome de Deus, sim, Uhum. é a gente entender a glória pelo qual nós somos chamados. com certeza. De ser não só parte da família de Deus, mas se tornar semelhante é aquele que não há pecado. Sim, Então, eu acho que a gente voltar à origem do que é o evangelho. Quais que são as boas novas. E todas as vezes que esses sentimentos baterem a porta do nosso coração, a gente chacoalhar a nossa alma, sentar a nossa alma e falar assim, olha, eu vou pregar o evangelho para você de novo, porque eu acho que você sim, esqueceu. Uhum. Muito exatamente. bom. E é engraçado pensar isso, porque no final das contas é tudo sobre a gente nunca se acostumar com a cruz. Assim, quando é que a gente deixou de se alegrar com o que Jesus fez por nós? Uhum. É sobre isso, né? Uhum, É. Quando é que a gente parou de olhar para a cruz e deixar o nosso coração ser quebrantado diante dessa mensagem que é a mensagem central do evangelho? E a gente não precisa ficar procurando por nenhuma outra revelação a não ser essa. E se a gente para pensar nessa verdade, o nosso coração não se quebranta, não se constrange diante de Deus, tem alguma coisa errada. E a gente precisa pregar de novo pro exatamente. nosso coração para que ele seja Exatamente. quebrado. E aí é como aquela afirmação, né? Tipo, que a gente possa ser ferido por Deus. Uhum. Amém. Que a palavra de Deus fira o nosso coração. Acho que é Agostinho que fala isso, né? Fira-me com a sua palavra para que eu te ame, né? Tipo, feriste-me com a sua palavra e só assim eu te amei. E que Deus fira o nosso coração mesmo com Amém. essa verdade para que a gente possa jamais se esquecer do que a cruz representa para nós. Amém. Amém. Muito bom, né? Muito bom. E aí, Muito como bom. estamos de tempo? Estamos bem? Vocês Estamos bem, gostaram, estamos né? vivendo. Não, então eu queria falar uma coisa aqui que eu lembrei agora. Como estamos bem de tempo, vamos aproveitar, Bora né? lá, bora lá. Véi, queria, tipo assim, falar que você, João, você falou do Luca Martini, véi, vocês foram muito importantes, assim, na minha caminhada. E eu tenho um testemunho um pouco parecido com o seu. De, tipo assim, cresci na igreja, sempre tinha um temor a Deus, mas é aquele temor do tipo, eu vou me esforçar para obedecer, porque tem um Deus, talvez punitivo, que vai encontrar o meu coração e eu vou sofrer as consequências dos meus pecados. Eu já ouvi, já cresci, conheço muitas coisas, então eu preciso andar na linha certa. Mas não era aquele relacionamento com Deus de ter sido encontrado por Deus e amá-lo como ele nos ama, e Uhum. enfim. E aí eu lembro de lá de 2016, 2017, tá nessas crises, né? Porque quando você vai levando a sua vida dessa forma, se torna muito pesado, se torna muito cansativo. É o que você acabou de falar no seu testemunho, né? Tipo, a carga saindo dos ombros porque Uhum. Jesus estava encontrando o seu coração. E aí eu me lembro de abrir o YouTube e ver vídeos, tipo, de vocês ministrando nas praças e, tipo, Luca Martini orando por enfermos. Eu lembro, velho, quando juntou os dois mundos, tipo assim, ele pregando o céu na terra e vocês lá ministrando, eu falei, caraca, velho, que incrível. E isso gerou algo no meu coração. Não de, tipo assim, eu preciso performar como eles performam, mas, tipo assim, eu preciso dessa paixão que eles carregam. E aí um testemunho para talvez edificar a sua vida. Nesse ano, 2016, 17, foi esse ano de sendo encontrado por Deus e Deus quebrando meu coração. E 2018 para 2019 era o meu último ano no colégio. E eu e mais alguns amigos que inclusive estão aqui na conferência, a gente fez o nosso terceiro ano juntos na escola. E terceiro ano é um ano que você geralmente gasta para estudar e Uhum. vestibular e coisas do tipo. A gente falou, velho, a gente não pode perder tempo. Tipo assim, olha o que Deus está fazendo ao longo do Brasil, olha o que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. Tipo, olha o céu na terra, olha o testemunho dessas pessoas. Vamos fazer algo aqui. Tipo assim, vamos aproveitar isso. E aí a gente começou um movimento parecido nos intervalos do nosso, enfim, das aulas no terceiro ano e tipo assim, isso foi tomando proporções incalculáveis assim, e muitas pessoas foram sendo salvas, se convertendo e se tornou um movimento que até hoje perpetua na vida dos adolescentes que estão vindo e tal, eles continuaram. Então, alguns colégios aqui de Salvador, Lauro de Freitas, ainda se reúnem nos intervalos e fazem esse movimento de, tipo assim, pregar o evangelho, orar por enfermos. E tudo isso foi motivado pelo coração de pessoas como vocês, que foram sensíveis, assim, para ouvir Que a voz de Deus e, bênção. enfim, serem bênção na nossa Amém. vida. Glória a Então, Deus. glorifica a Deus por isso, velho. De verdade. Amém. É muito louco, assim, porque eu acho que até hoje a gente não entende muito, tipo, a proporção das coisas e do como foi. E eu acho que isso também foi uma misericórdia e graça de Deus mesmo.
Uhum. sabe? Tipo o menino que não sabia o que estava fazendo. É, foi melhor desse jeito, eu acho. E eu vi que, tipo assim, isso se repercutiu em outros lugares do país também. Do tipo, a galera vendo o que tava acontecendo ali em Brasília e falando, velho, a gente precisa começar isso também Uhum, nas praças e tal. sim. E, tipo, quando Verdade. eu tava ativo nas minhas redes sociais, porque eu também tô sem Instagram há alguns anos já, pelos motivos parecidos. E eu lembro da galera comunicando isso, postando, tipo assim, reunião de oração e tal. E Deus foi, enfim, movendo a partir do coração de Glória vocês, a assim, muitas Deus. coisas, né, velho? E às vezes a gente não Precioso. tem dimensão disso. Glória a Deus. Enfim, bênção. Precioso. E a gente tem uma pergunta, né? Sim, Final. pergunta final. A gente falou um pouco, né, sobre ser a imagem e semelhança de Cristo, né? É o tema da nossa conferência. Queria que você trouxesse o que é que, no seu, né, na sua visão, é ser imagem e semelhança de Cristo. Cara, são muitos pontos, né? Muito. Não é uma pergunta, apesar dela ser muito objetiva, ela não é, vamos se dizer assim, linear, né? Porque nós não somos, né? Existem muitas questões, mas assim, a gente ser semelhante a Cristo de uma forma muito simples é a gente aprender a andar como ele andou, né? Ser como ele foi, amar as pessoas da forma como ele amou. E eu acho que, assim, a gente entender que isso é o propósito eterno de Deus muda a Sim. forma como a gente vive o nosso cristianismo. Qual que é o propósito? Isso até eu vou falar, vou compartilhar hoje na palavra, Um mas spoiler. assim, é um spoiler, mas assim, é, esse é o entendimento da graça, do convite, do grandioso convite, do propósito eterno de Deus. Deus Uhum. tem um propósito, Deus Sim. tem um desejo, Deus tem uma missão. E ele faz esse convite para o homem. Então, assim, o propósito eterno de Deus nunca foi a salvação do homem, Aham. né? O propósito eterno de Deus é a unidade de uma família com muitos irmãos, Sim. muitos filhos semelhantes a Cristo Jesus. Então, assim, a gente entender a magnitude do que é o evangelho, que é sermos convidados para ser um com Cristo, assim como ele é um com o Pai e com o Espírito. A comunhão ardente que sempre foi antes de que o mundo fosse mundo, antes de todas as coisas que sempre existiu, sabe? A comunhão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, sabe? Numa comunhão ardente de amor, de delícias, de deleite, de sabedoria, de infinitude, de todos os seus atributos. E o Senhor olha para o homem que era inimigo da cruz. E ele o convida para participar dessa comunhão ardente, para fazer Sim. parte, não só para estar no meio, mas para estar dentro. Então, eu acho que quando nós entendemos isso, a semelhança de Cristo Jesus, ela ela é aquilo que filtra e que faz, vamos se dizer assim, que coloca a régua de medir a forma como a gente anda e como a gente vive. Entende? Que Uhum. ela precisa ser recalculada todos os dias. Porque aí a Sim. gente acha que a gente já entendeu perdão, a gente já entendeu amor, a gente já entendeu paternidade. Você fala assim: ah, cara, eu não sou de tudo ruim, né? Eu não sou assim, pô, eu sou uma pessoa tão bacana, tão da paz, tão do amor, tão. E aí o Senhor mostra esse espelho que mostra a verdade nua e crua da nossa alma e fala assim: você precisa aprender sobre perdão. De Sim. novo, outra vez. Então, essa semelhança de Cristo Jesus, ela vem de uma forma, cara, muito violenta no entendimento da humildade de Cristo Jesus. Essa é a única forma da gente caminhar semelhante a Cristo. Porque a humildade, ela requer uma humilhação nossa, entende? E esse é o único lugar que nos deixa, que nos torna capacitados para a gente Sim. viver sendo moldado a partir da estatura de Cristo Jesus, Uhum. entende? Porque é a única coisa que nos faz a gente nos arrependemos do nosso pecado de independência, de que a gente já sabe, de que eu já encontrei, de que eu já sei. Ah, isso eu já ouvi, Sim. isso eu já venci, isso eu já experimentei, isso eu já sei de cor. Não importa o quanto que a gente sabe. O único caminho para a gente se tornar semelhante é a gente entender o convite no qual nós fomos inseridos pela sua misericórdia, não por causa de nós, e que esse único caminho é caminhar no entendimento de nos tornarmos
humildes como Sim. Cristo Jesus. Porque a humildade é a única coisa que nos habilita a gente ser ensinado. Sim. E a única coisa que nos capacita para a gente chegar à imagem e semelhança de quem ele é se a gente for muito, muito ensinado por aquele que é o homem que tem todas as respostas, né? Sim. Então, assim, são muitas coisas. Muito bom. Muito bom. Mas acho que isso. Que papo legal, né? Bom Eu demais. gostei, velho. Conversa podia continuar rolando, né? É, eu vou continuar conversando com o Fernando. Não, a gente posterga a pregação pra amanhã, a gente É. continua. Muito bom. Traz todo mundo pra cá. Pronto. A gente continua daqui. Enfim, acho que é isso, né? É isso. Obrigado aí, galera, vocês que ficaram com a gente até aqui. Obrigado, Fê, por compartilhar um pouco do seu coração. Obrigado, eu. Estamos ansiosos para ouvir o que Deus vai continuar falando através da sua Amém. vida. E que Deus abençoe a sua vida, que essa conversa ela possa marcar o seu coração de alguma forma. E se inscreve nas nossas redes sociais, vai ter mais conteúdo sendo divulgado nos próximos dias para edificar o seu coração. É isso. Valeu? Valeu. Fechou. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.